Olá, galerinha! O assunto de hoje é múltiplos e divisores de um número natural. Vem comigo. A gente vai começar primeiro pelos múltiplos. O que são os múltiplos? Os múltiplos de um número são os resultados da multiplicação desse número por outros. Ou podemos dizer que são os resultados da tabuada de multiplicação. Então, vamos por um exemplo. Por exemplo, se eu quiser os múltiplos de 7, então eu vou pegar o 7 e vou multiplicar pelos números naturais. Eu vou fazer 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6, 7 vezes 7 e assim vai, tá? Não acaba. A tabuada de multiplicação ela é infinita, mas eu vou parar aqui no 5. Aí 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 14, 7 vezes 3 21, 7 vezes 4 28 e 7 vezes 5 é 35. Então os primeiros múltiplos de 7 serão as respostas dessas multiplicações. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Aí aqui a gente coloca esses três pontinhos, as reticências, para dizer que essa conta não acaba aí. Tá? Aí duas observações. O zero ele é múltiplo de todos os números e não existe maior múltiplo, porque os números são infinitos. Então, os múltiplos é um número multiplicado pelos números e os números são infinitos, então os múltiplos vão ser infinitos. Outro exemplo, eu quero os múltiplos de 16, então eu vou fazer o 16 vezes os números naturais. 16 vezes 0, 16 vezes 1, 16 vezes 2, 16 vezes 3, 16 vezes 4, 16 vezes 5 e assim vai. Aí 16 vezes 0 é 0, 16 vezes 1 é 16, 16 vezes 2, 32, 16 vezes 3, 48, 16 vezes 4, 64, 16 vezes 5 é 80. Então, os múltiplos de 16 vão ser 0, 16, 32, 48, 64 e 80. E, de novo, as reticências porque não acaba aí, tá? Então, para a gente encontrar os primeiros múltiplos de um número, é essa que a gente faz. A gente vai multiplicar esse número pelos números naturais, na sequência, né, dos números naturais, 0, 1, 2, 3, é infinito e além. E as respostas serão os múltiplos. Aí, vamos para um exemplo. Aqui eu tenho uma questão que diz assim, ó, sabendo que 672 é múltiplo de 56, determine os três próximos múltiplos de 56 depois de 672. Ou seja, eu estou lá na tabuada do 56 e 56 vezes alguém dá 672. E eu quero descobrir quais são as próximas respostas dessa tabuada. As três próximas. Aí, para eu descobrir, eu não preciso descobrir por quanto foi que eu multipliquei o 56 para dar 672. É só eu pegar e usar a ideia da tabuada de multiplicação. Por exemplo, se eu tiver na tabuada do 3, 3 vezes 2 é 6. Aí, a próxima resposta da tabuada é 9. Como que eu chego no 9? Eu faço 6 mais 3. Aí depois vem o 12. Como eu chego no 12, 9 mais 3. Então, se eu estou na tabuada do 3, eu vou somando de 3 em 3. E se eu estou na tabuada do 56, eu vou somando de 56 em 56. Então, eu vou fazer 672 mais 56. Aí, 672 mais 56 vai dar 728. Aí, eu coloco aqui. Aí, depois eu pego 728 mais 56. Aí, 728 mais 56 dá 784. Aí depois eu faço 784 mais 56, porque ele quer os três próximos múltiplos, né? Aí 784 mais 56 dá 840. Aí achei aí os três próximos múltiplos. Então, quando você tiver que descobrir, se ele lhe der um múltiplo e pedir os próximos, é assim que a gente faz. A gente vai somando com o dono da tabuada. Como aqui o dono da tabuada é 56, eu fiz mais 56. Mas se fosse o próximo múltiplo de 18, aí era mais 18, tá? E assim vai. Outro exemplo, eu quero que você verifique se 536 é múltiplo de 67. Então, dá para a gente verificar isso usando adição, subtração, multiplicação ou divisão. Mas aqui eu vou usar adição e multiplicação só, tá? Então, vai lá. Para eu verificar se esse número é múltiplo de 67 usando a adição, eu vou somar de 67 a 67. Aí eu faço primeiro 67 mais 67. Aí 7 com 7 é 14, vai 1, 6 com 6, 12, com 1 subiu 13. Aí essa resposta eu faço mais 67. Aí 7 com 4 dá 11, vai 1. 6 com 3, 9. Com que subiu 10, vai 1, 2. Mais 1 dá 2. Aí eu pego 201 mais 67. 7 com mais 1 é 8. 6 com 0 é 6 e desce o 2. Aí depois 268 mais 67. 7 com 8 é 15, vai 1. 6, 6, 12. Com que subiu 13, vai 1. 2 com que subiu 3. Aí depois 335 mais 67. 7 com 5, 12, vai 1. 3 com 6, 9. Com que subiu 10, vai 1. 3 com 1, 4. Aí depois 402 mais 67. 7 com mais 2 é 9, 6 mais 0 é 6, desce 4. Aí 469 mais 67.
7 com 9, 16, vai 1. 6, 6, 12, com subiu 13, vai 1. 4 com 1, 5. 536. Então, se eu cheguei em 536, então significa que 536 é múltiplo de 67. Com a adição, demora para chegar na resposta, mas você chega, tá? Então, é uma saída para quem não é bom na multiplicação. E usando a multiplicação, eu vou pegar o 67 e vou multiplicar por algum número. Escolhi multiplicar por 6 e vou ver se dá essa a resposta. Se não der, eu tento outro número, vai. 6 vezes 7 é 42. Sobre o 4 desce o 2. Aqui, logo de cara, a gente já vê que não vai dar certo. Porque a resposta tem que dar 536. E a minha resposta aqui vai terminar em 2. Mas eu vou continuar a conta para ver se a minha resposta é maior ou menor do que 536. Vai. 6 vezes 6, 36. Com 4 que subiu é 40. 402. Aí, 402 é um número menor do que 536. Então, significa que eu tenho que testar um número maior do que 6. Aí, eu vou fazer 67 vezes 7. Porque observe que de 400 para 500 é pouco. Então, eu não vou pegar um número muito, muito grande. Vou para ali pertinho do 6. Aí vai lá. 7 vezes 7 é 49. Desce 9 sobre 4. 7 vezes 6, 42. Com 4 que subiu, 46. Deu 469. Tá chegando perto. 67 vezes 8. 8 vezes 7, 56. Sobe 5, desce 6. 8 vezes 6, 48. Com 5 que subiu, 53. Então, eu cheguei no 536. Que é 67 vezes 8. Tá? Então, eu posso usar a adição ou posso usar a multiplicação. Dá para fazer usando divisão, é só pegar 536 e dividir por 67. E dá para usar a subtração, é só pegar 536 menos 67, a resposta menos 67. Se no final, depois de todas as minhas subtrações, der zero, significa que ele é múltiplo, tá? Então, são outras formas de fazer, mas aqui eu só vou usar adição e multiplicação. Agora vamos para os divisores. Divisores de um número são todos os números inteiros que dividem esse número de forma exata, resultando em um quociente inteiro e resto zero. Então, se eu quiser saber se um número é divisor de outro, eu faço a divisão. Se o resto da divisão for zero, então significa que ele é divisível, tá? Então, para eu calcular os divisores de um número, eu tenho que dividir esse número pelos números naturais, pelos números inteiros, né? Inteiros positivos. Aí, quando eu dividir, se a resposta for exata, se a conta for exata, então significa que ele é divisor. Bora lá. Vamos para um exemplo. Matemática com número sempre é mais prática. Vai lá. Eu quero os divisores de 24. Então, eu vou dividir o 24 pelos números naturais. Vou pegar o 24 e vou dividir pelos números naturais. Do 1 até o 24. Tá? Eu não posso dividir o 24 por mais do que 24. O máximo que eu consigo dividir é até 24. Então, eu vou dividir. Aí, aquelas contas que for possível dividir vão ser os divisores de 24. Aí, aqui, ó, 24 por 1 é 24. 24 por 2 é 12, porque 2 vezes 12 é 24. 24 por 3 é 8, porque 8 vezes 3 é 24. 24 por 4 é 6, porque 6 vezes 4 é 24. 24 por 5 não dá, não tem 24 na tabuada do 5. Tem 25, mas não tem 24. 24 por 6 é 4, porque 6 vezes 4 é 24. 24 por 7 não dá, tem na tabuada do 7 tem um 21, mas não tem 24. 24 por 8 é 3, porque 3 vezes 8 é 24. 24 por 9 não dá, por 10 não dá, nem por 11, nem por... Aí aqui, 24 ia passar direto, ó. 24 por 12 dá 2. Por 13 não pode, 14, 15, 16, 17, 18 também não dá, 19 não, 20, 21, 22, 23 não dá. E 24 por 24 dá 1, tá? Aí todos esses números que a divisão foi possível serão os divisores de 24, que no caso é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Foram os números que a divisão deu exata, tá? Aqui, por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 1. E por 24, perdão. Então, esses números que deu para dividir, que a divisão foi exata, são os divisores de 24, tá? Só que tem um detalhe. Mas antes do detalhe, vamos ver só as observações. A primeira observação. O primeiro divisor de todos os números é o 1, tá? O 1 sempre vai ser o primeiro divisor. Segunda observação. O último divisor de um número é ele mesmo. Então, começa com 1 e sempre acaba no próprio número. E, por fim, os divisores são finitos, ou seja, tem fim, acaba nele, tá? Não é infinito que nem os múltiplos. Os divisores têm um fim, acabou aqui e pronto. Aí vai lá. Um detalhe básico. Quando você estiver dividindo, quando você for fazer as divisões, tá? Para achar os divisores, vê. Aqui eu fiz 24 por 1, deu 24. 24 por 2, 12. 24 por 3 dá 8.
por 4 dá 6, por 5 não dá, e por 6 dá 4. Aqui e aqui, ó, observe que quando eu dividir por 4 deu 6 e quando eu dividir por 6 deu 4. Então as respostas vão começar a se repetir. Aí quando isso acontecer, eu não preciso continuar as divisões. Quando esse momento acontecer, significa que eu já achei todos os divisores do número. Então, aqui os divisores de 4 vão ser todos os números que a divisão deu exata. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6. E, além disso, vão ser as respostas da divisão. Por isso que eu tenho que parar, porque, vê, deu para dividir por 4 por 6. Aí, agora eu vou botar as respostas da divisão. Aí, eu teria que repetir o 4 e o 6 de novo. E eu não preciso repetir, tá? Eu não vou botar o 4 e o 6 de novo. Então, quando isso acontece, a gente pode parar. Aí, depois do 6 vai vir o 12, o 8, perdão, o 12 e o 24, que são as respostas da divisão. Então, vai ser os números que a gente dividiu, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6, e também as respostas da divisão, o 4 que já estava lá, o 6 que já estava lá, o 8, o 12 e o 24, tá? Então, isso é uma das formas da gente fazer usando a divisão sem precisar dividir até chegar no 24, por exemplo. É só eu dividir e quando as respostas começarem a se repetir, ali eu paro. Paro, tá bom, já achei todos os divisores. Aí os divisores vão ser os números que eu dividi e as respostas da divisão, tá? Continuando. Mas se você for muito bom na tabuada de multiplicação, você pode calcular os divisores de um número usando a multiplicação. Em vez de fazer a divisão, você pode usar a multiplicação. Então, como que eu faço? Vamos supor que eu queira os divisores de 80. Eu tenho que ser muito bom na tabuada. Eu tenho que pensar em todas as multiplicações que dá 80 como resposta. Todas. Não posso esquecer de nenhuma, tá? Aí vai lá. As multiplicações que dá 80 é 1 vezes 80, 2 vezes 40, 4 vezes 20, 5 vezes 16, 8 vezes 10. Então, essas multiplicações são as multiplicações que vai dar 80. Então, por que eu disse que tem que ser bom na tabuada? Porque pode ser que tu esqueças aqui, ó. 5 vezes 16. Pode ser que essa daqui tu não lembre. Se tu não lembrar dela, vai ficar faltando alguém no meio do caminho, né? Vai ficar faltando dois números. Então, tu tem que ser bom na tabuada para poder usar esse método, tá? Mas se tu for desenrolado, então vai facilitar demais a tua vida. Aos divisores de 80 vai ser todos os números que eu multipliquei. Os dois números que eu multipliquei. O 1, o 2, o 4, o 5, o 8. Aí, além desses primeiros números, né? Além dos primeiros, esses números que estão aqui no começo, também vai ser os de trás. Aí, na ordem. 10, 16, 20, 40 e 80. Então, os dois números que foram multiplicados tem que estar aqui, ó, o 1 e o 80, o 2 e o 40, o 4 e o 20, o 5 e o 16, o 8 e o 10, tá? Então, essa é outra forma de fazer, de encontrar os divisores. Só mais um exemplo. Eu quero os divisores de 100, então eu tenho que pensar em todas as multiplicações que dá 100 como resposta. Eu vou lá e faço 1 vezes 100 dá 100, 2 vezes 50 dá 100, 4 vezes 25 dá 100, 5 vezes 20 dá 100 e 10 vezes 10 dá 100. Aí aqui, os divisores de 100 vão ser todos os números que eu multipliquei. Na ordem 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Tá? Então, essa é a segunda forma de encontrar os divisores de um número. Aí, essa segunda fórmula eu só aconselho você a usar se você for bom na tabuada. Porque, por exemplo, 60. 60 tem vários divisores, né? Por isso que ele é usado para dividir o tempo. Ele tem vários divisores, o 60. Pode ser que você esqueça de que 5 vezes 12 é 60, que 4 vezes 15 dá 60. Então, alguém vai ficar de fora. Então, só aconselho você a usar esse método da multiplicação se você for bom na tabuada. Porque se você não for bom na tabuada, a chance de você deixar algum número para trás é grande, tá? Então, se você chegou até aqui o final do vídeo e esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí um comentário para me ajudar. Compartilha com teus amigos, né? Que são da mesma série, da mesma turma, que vai precisar desse conteúdo. E para que o YouTube entenda que o meu conteúdo vai ajudar outras pessoas, tá? Aí ele vai mandar. Se você compartilha, então ele vai entender. Ó, esse conteúdo aí é bom. Vamos mostrar para outras pessoas, tá? Então, se puder dar essa forcinha no canal, eu agradeço bastante.